Então, essa reflexão toda sobre o papel do artista, o papel do intelectual, foi uma reflexão muito viva no México dos anos 30 e há gente para todas as preferências, né? Há aqueles que se reconhecem realmente nesse projeto político, há aqueles que participam de programas do governo, se encaixam em iniciativas, mas também pensam a arte de uma outra forma, pensam a literatura de uma outra forma. Então, há uma efervescência muito grande que sempre considera essas relações com o Estado, já que o Estado mexicano abriu os braços para a cultura, né? E queria incorporar essa cultura também como parte dessa identidade de buscar uma sociedade nova, de buscar uma nova modernidade possível para o país. Em termos de educação e de cultura, esse período pós-revolucionário é realmente de uma riqueza transbordante. E também eu vou falar aqui de uma forma sintética e rápida, mas as possibilidades de leituras, de reflexão, de pesquisas são muitas. E a figura central no momento inicial desse movimento de se colocar o Estado realmente muito conectado com a educação, a cultura, entendidas como armas, entendidas como instrumentos muito realmente convenientes àquilo que o Estado mexicano poderia mobilizar nesse contexto pós-revolucionário, nesse contexto de necessidade de se legitimar um Estado que tinha uma outra relação com a sociedade, que se baseava em uma outra Constituição, um Estado que tinha que responder a novas demandas, enfim, um Estado que precisava legitimar as escolhas que seriam feitas a partir daquele momento. E rapidamente se entende que a cultura e a educação seriam armas muito úteis a esse movimento todo, e o José Vasconcelos, que se torna o secretário da Educação Pública do presidente Álvaro Obregón no ano de 1921, realmente foi um homem visionário em termos daquilo que poderia ser mobilizado, daquilo que poderia ser instrumentalizado para se estabelecer essa ponte entre o novo Estado e a sociedade mexicana. E o José Vasconcelos tem uma vida extraordinária, depois deem uma olhadinha na biografia dele, mas enfim, já era um intelectual reconhecido, prestigiado no México, quando assume o cargo de secretário da Educação Pública. E ao se tornar secretário da Educação Pública, o Vasconcelos tem clareza de uma coisa: a educação precisava chegar aos rincões do México, a educação precisava chegar à população rural, à população indígena, à população camponesa. Porque esse horizonte da educação popular havia sido um horizonte ainda muito pouco enfrentado, um horizonte ainda muito tímido nas políticas públicas do Estado mexicano desde a independência. É claro que quando a gente trabalha com a história do período colonial e trabalha com a história do século XIX em termos do que eram as escolas rurais, do que era a educação primária no período pré-revolução mexicana, havia mais coisa acontecendo do que o Vasconcelos anunciou nos seus discursos, né? Quer dizer, claro, ele apresentou o seu projeto como algo absolutamente novo. Na verdade, muita coisa se movimentou em termos de escola rural no México nos séculos anteriores. A despeito disso, é claro que a escola rural ainda era algo rarefeito, ainda era algo muito vulnerável, com uma estrutura muito precária nas várias regiões do México. E o José Vasconcelos se dispõe a enfrentar essa questão. Então, o Vasconcelos cria a figura do maestro missioneiro. O maestro missioneiro, ou seja, um professor missionário. E esse maestro missioneiro, então, vinha
conclamado em meio a toda uma imagem bastante idealizada desse jovem professor que iria se dirigir ao campo para educar essa população excluída e para incorporar essa gente à nação. Ao mesmo tempo em que o Vasconcelos imagina esse professor que vai à zona rural, que vai aos pueblos, que vai ao encontro do índio para incorporá-lo à nação, o Vasconcelos também promove toda uma reflexão pedagógica sobre o que significava levar a escola a essas crianças. E a reflexão que ele faz é uma reflexão que vai muito ao encontro dos debates sobre a escola nova, sobre a educação moderna, que estavam em voga em várias partes do mundo desde a virada do século XIX para o XX. Ou seja, uma ideia de que a educação é uma educação que precisa ir ao encontro do sujeito educando. Ela não pode ser uma coisa simplesmente imposta de cima para baixo, né? A educação moderna seria aquela educação que consegue reconhecer o que é esse sujeito educando do ponto de vista da sua realidade socioeconômica, do ponto de vista da sua condição cultural, e a partir desse encontro ela seria capaz de, aos poucos, transformar esse educando. Em vista dessa reflexão, o Vasconcelos reconhece a importância, por exemplo, desses maestros missioneiros usarem, se apoiarem nas línguas indígenas, se apoiarem nos idiomas indígenas que eram ainda francamente utilizados pelas populações rurais no México. E, ao mesmo tempo, o espanhol deveria ser ensinado. Então, o idioma indígena como uma ferramenta para a introdução e para realmente a consolidação da língua espanhola para todos os mexicanos. Existe um debate muito rico em torno dessa questão do Vasconcelos, e um autor que trata disso é um autor chamado Maurício Tenório, um mexicano que é professor nos Estados Unidos. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o artigo dele à disposição na minha pasta, mas que se pergunta, afinal de contas, quer dizer, o que queria o Vasconcelos em relação ao índio? Ele queria valorizar esse índio em termos das suas particularidades culturais, ou ele queria transformar esse índio em um índio nacionalizado, mestiço, que falasse espanhol e que partilhasse um repertório cultural nacional e não especificamente indígena? Eu não vou dar essa resposta aqui agora a vocês, porque a gente ainda vai ler uns textos e vocês vão pensar um pouco no assunto. Mas a questão é, ao ir ao encontro desse índio, como é que o Vasconcelos enxerga o lugar do índio no futuro na nação mexicana? É o índio como um universo que é importante, que é valorizado em si, ou é um índio que vai ser assimilado no corpo da nação? Muito bem, então esse maestro missioneiro, que precisa reconhecer que esses índios não necessariamente falam espanhol, e ao mesmo tempo que a criança indígena não iria aprender sozinha, porque ela vivia em um contexto cultural muito diferente, então que era preciso aproximar a escola de toda a comunidade, de toda a família. E é assim que o Vasconcelos concebe as chamadas Casas del Pueblo, as casas do povo, que seriam casas abertas a toda a comunidade. Lá seriam realizadas atividades de leitura, atividades culturais envolvendo não só as crianças, ou seja, os maestros missioneiros tinham que fazer uma ponte com a comunidade e não só com as crianças. Ao mesmo tempo, o Vasconcelos reconhece que as crianças precisavam, aos poucos, se apropriar das coisas absolutamente excepcionais e valiosas de um certo patrimônio cultural da humanidade, e que isso precisava alcançar os rincões do México. Então, o Vasconcelos também se preocupa em editar livros, em edições baratas, em edições muito simples, que fossem distribuídos para essa população. E ele manda editar, por exemplo, a obra de Homero, a Ilíada e a Odisseia, para distribuir nessas escolas rurais, nessas escolas camponesas indígenas.
para vocês imaginarem, quer dizer, a ambição desse projeto, sem discutir agora, quer dizer, onde é que ele queria chegar com isso, porque esse tema vai voltar. Mas a questão é a ambição desse projeto, de mandar esses maestros missioneiros, de constituir essas Casas del Pueblo, de editar livros extraordinários da literatura universal que essas crianças indígenas deveriam receber, deveriam conhecer. E aí ele escolhe Homero. Então, o Vasconcelos faz dessa escola rural realmente uma ponte entre o Estado mexicano pós-revolucionário e essas populações camponesas que haviam dado suporte a uma vertente importante da Revolução. Ou seja, incorporar essa população à nação, do ponto de vista cultural, significava também dar uma resposta aos anseios e às tensões que tinham vindo à tona durante a Revolução Mexicana. Então, no plano da educação, o Vasconcelos faz isso, depois eu vou falar um pouquinho dos seguintes, que também continuaram muito atentos à educação. Mas o Vasconcelos tem uma outra frente de atuação que também é realmente remarcável, que também é algo que ajudou a criar uma nova atmosfera cultural nesse México pós-revolucionário. E essa outra frente foi a da pintura muralista, a da arte muralista, uma arte concebida como uma arte que deveria ser realizada e deveria se dar a ver, se manifestar, se tornar pública, justamente em espaços públicos e não mais em pequenas coleções privadas, na casa de mecenas artísticos, na casa de uma elite, enfim, que sempre tinha usufruído da arte no México. A arte deveria ser feita nas paredes de prédios públicos para que ela pudesse ser apreciada por todos. E não só isso, como essa arte deveria retratar novos temas e de novas formas, ou seja, com novas concepções estéticas. E as personagens da arte muralista passaram a ser o povo mexicano. A arte muralista passou a representar, do ponto de vista pictórico, do ponto de vista iconográfico, o povo mexicano e a sua história. E nessas representações imagéticas estavam os índios, estavam os mestiços, estavam os camponeses, estavam Zapata, Pancho Villa, os revolucionários, assim como estavam a Igreja Católica, o imperador Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez, Porfírio Dias e assim por diante. Então, a pintura muralista, que vocês vão ver daqui a pouco no nosso curso, porque a gente vai fazer um exercício de análise de imagens, e eu também sempre vi isso em projeções e nos livros, mas quando eu, pela primeira vez, tive a chance de ver isso no México, na Secretaria de Educação Pública, foi o primeiro prédio que eu visitei onde eu vi os murais, é algo de tirar o fôlego. É realmente arrebatador, porque são pinturas enormes, de uma força incrível. Para onde você olha, você vira a curva da escada e você vê uma nova pintura grandiosa que retrata uma nova época da história mexicana. Quer dizer, realmente a maneira de apreciar essa arte também era uma maneira nova. E em todos esses sentidos, a arte muralista se transforma em um canal importante de elaboração de imagens, de representações que dialogavam com esse novo projeto de Estado do México pós-revolução e, ao mesmo tempo, dialogavam com a imagem que esse Estado queria comunicar, com a imagem que esse Estado queria professar. E o Estado recorre largamente a isso, porque eu digo o Estado, porque os artistas foram comissionados pelo Estado. Eles foram contratados pelo Estado. Existe toda uma discussão na historiografia da arte, especialmente, a respeito de em que medida o Estado definia os conteúdos, que margem de autonomia tinham esses artistas para pintar. A resposta, digamos, geral dessa
dessa questão é de que os artistas tinham muita autonomia, sim, mas os artistas, de alguma maneira, também compartilharam do entusiasmo por essa oportunidade para fazer uma arte para o povo, que representasse o povo, e isso sendo, naquele momento, do ponto de vista artístico, algo extremamente revolucionário. Então, a arte muralista ocupa esse espaço nas políticas culturais do Estado mexicano pós-revolução, e a repercussão política disso é muito grande, também a repercussão disso no mundo das artes é muito grande, tanto é que vários desses artistas, como por exemplo Diego Rivera, José Clemente Orozco, Álvaro Siqueiros, vão sendo contratados pouco a pouco por empresários, por agentes particulares que apreciam a sua arte, que valorizam a sua arte e que também querem participar, colecionar aquele tipo de produção artística. Então, isso também tem um trânsito no mundo das artes que não é exclusivo do Estado mexicano, mas, sem dúvida, o Vasconcelos, ele dá esse pontapé inicial que faz da arte muralista algo que se dá a ver como uma nova tendência realmente muito arrebatadora nesse México dos anos 20. Também aí, é claro, existe toda uma discussão sobre em que medida esses artistas, esses pintores dialogavam com a arte na Rússia, com a arte dessa Rússia pós-revolução, com uma arte na Rússia que também ocupava o papel de fomentar uma nova imagem sobre a política, sobre as relações entre Estado e população, que também implicava uma reflexão sobre qual a função da arte, a arte engajada versus arte pela arte, a arte que não tem nenhum compromisso com a política, que também colocava a reflexão sobre, do ponto de vista estético, que arte era essa? Uma arte pedagógica, uma arte realista, uma arte, portanto, que deveria doutrinar os espectadores, porque ela era explícita nos seus conteúdos e nas suas formas estéticas, ou uma arte que deveria buscar a abstração, o experimentalismo. E os próprios pintores muralistas, muitos deles, passam por fases muito diferentes. Eles têm momentos de uma arte pedagógica, realista, e têm momentos de uma arte mais experimental e mais abstrata. Então, todas essas questões e reflexões permeiam o tema da arte muralista no México. Bom, e agora, para terminar realmente voando, o que eu queria dizer, então, ainda em relação à educação, que a coisa dos muralistas continua acontecendo, e a questão da educação também, ela se torna parte das políticas públicas no México desde o José Vasconcelos. Nos anos 20 ainda, durante o governo do Plutarco Elias Calles, o México teve um outro grande secretário de educação, o Moisés Sáenz. E eu não vou falar muito dele agora por falta de tempo, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse nome, porque o Moisés Sáenz também introduz iniciativas muito interessantes nesse projeto de levar a escola à população mexicana de maneira geral. E o Moisés Sáenz tinha sido aluno do John Dewey nos Estados Unidos. Para quem conhece um pouco de história da educação, sabe que o Dewey foi um homem, uma referência importante nesse terreno de uma renovação da pedagogia, né, de pensar o ensino de uma outra forma. E o Moisés Sáenz era um pouco um discípulo do Dewey, e levou isso para o México e foi experimentando novas possibilidades no México. E uma das coisas que ele faz é pensar muito sobre a educação do trabalhador, a educação para o trabalho, a educação técnica. Então, por exemplo, o que significa levar a escola para um meio camponês, para um meio social camponês. Então, que tipo de escola tem que ser essa? É uma escola só do livro e da cartilha, ou é uma escola que também ensina o trabalho relacionado à agricultura, o trabalho propriamente agrário, que era característico
desse meio social, desses alunos. E, então, o Moisés Sáenz incorpora muito essa preocupação com a educação para o trabalho, e cada vez mais o México pensa uma educação para os camponeses. Que tipo de camponês nós queremos no México? E a escola tem um papel a cumprir no sentido de reeducar esses camponeses, o que gera também muitos conflitos, porque o camponês sempre trabalhou de um jeito e não necessariamente ele vai querer ser reeducado como camponês. Então, também essa chegada da escola sempre provocando muitos conflitos. E, por fim, última frase, o ápice dessa intervenção do Estado na educação, que gera, às vezes, reações muito contundentes, é o momento em que o Narciso Bassols, que foi o secretário da Educação do Cárdenas, o Narciso Bassols resolve defender a seguinte perspectiva, que uma educação laica era uma educação que combatia a educação católica, mas não punha nada no lugar, ela só era anticatólica, e que isso era muito pouco. Era preciso se educar uma criança com valores. Se esses valores não estavam no catolicismo, porque o catolicismo era a pior das coisas para o Bassols, esses valores tinham que vir de um outro lugar. E aí ele se ampara no socialismo para capturar os valores que deveriam ser passados a uma criança. Ou seja, essa ideia de um novo homem, da solidariedade, da igualdade e assim por diante. E aí o Bassols cria realmente a proposta de uma escola socialista no México e institui isso como artigo constitucional, que no México a educação seria não apenas laica, mas que ela seria socialista. E vocês podem imaginar a confusão que isso provocou e que também está na raiz de um desgaste das relações com o governo do Lázaro Cárdenas ao longo da segunda metade da década de 30.